Olá, estamos iniciando mais um programa Educar para Empreender do Grupo Bandeirantes e que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 129 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. E aqui também funciona a Faculdade do Comércio, que, como vocês sabem, eu sou diretor e um dos fundadores, cujo foco também é este, da valorização, da qualificação do empreendedorismo e da livre iniciativa. Nosso convidado de hoje é o queridíssimo professor Marco Cintra, um dos maiores intelectuais do Brasil, especialmente quando o assunto envolve economia e tributação. Marco Cintra foi deputado, foi secretário nacional da Receita Federal e é um formador de opinião, né? Muito envolvido com economia, com política, uma figura assim, extremamente respeitada, com formação inclusive em Harvard. Professor Marco Cintra, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo, professor. Como o senhor sabe, o nosso programa, o público é de pequenos e médios empreendedores. Esse é o intuito do canal Empreender, do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Sebrae Nacional. E nós estamos diante dessa grande mudança recente da reforma tributária. Eu gostaria de perguntar para o senhor, e para este público que nos assiste, de pequenos e médios empreendedores, o que muda com a reforma tributária? Muito bom, Wilson. Antes de mais nada, cumprimentar você, agradecer o convite, dizer da minha alegria de poder estar participando aqui no programa e dizer que a reforma tributária é um passo importante que o país deu. Eu acho que nós estamos discutindo esse tema há mais de 30 anos. Não conseguimos chegar a um bom resultado, pelo contrário, o sistema foi se degradando ao longo do tempo, através de puxadinhos, através de pequenas alterações pontuais, de tal forma que o sistema tributário brasileiro como um todo perdeu a sua organicidade, a sua racionalidade, e é um dos fatores que prejudica muito o desenvolvimento do país e a capacidade competitiva da nossa produção. Então foi um grande passo e eu acredito que o resultado será positivo a longo prazo. Porém, aqui eu começo a fazer uma série de ressalvas. Primeiro, eu teria feito diferente. Certo. Eu não teria feito essa reforma com os instrumentos que foram utilizados de uma PEC. Porque foi uma PEC que introduziu, praticamente triplicou o tamanho do capítulo tributário na Constituição, aumentou, a complexidade, aumentou os comandos constitucionais. Isso vai fazer com que uma boa parte de questões tributárias vão acabar no Supremo. Isso não é bom. A tributação é uma coisa que tem que ser ágil, tem que ser leve, claro, tem que ser rápida para não haver, digamos, a desorganização do setor produtivo. Eu teria feito essa reforma de maneira infraconstitucional, certo, mexendo pouco na Constituição e usando instrumentos da legislação já existente para melhorar o que precisasse melhorar. Só o fato de nós termos uma legislação ao invés de uma multiplicidade de legislações estaduais como nós tínhamos, já vai simplificar muito. Mas esse resultado vai surgir daqui a 10 anos, porque nós vamos ter um período de 10 anos de adaptação a esse novo modelo, de transição. Então eu teria feito uma reforma tributária mais constante, paulatina, marginal, literalmente comendo pelas bordas, ao invés de botar o sistema de pernas para o ar. Uma segunda restrição que eu faço é uma reforma tributária que não analisa devidamente e com o cuidado necessário o impacto que ela vai ter em determinados setores da economia. E esse é um trabalho que eu venho fazendo com muito cuidado há bastante tempo. E eu identifico, por exemplo, que alguns setores vão ser muito favorecidos pela reforma tributária, como, por exemplo, o setor industrial. Sim. Vai ter uma queda, né? Menos do que eles previam, porque na aprovação do projeto, o número de exceções foi tão grande que a alíquota média teve que subir. Se ela ficasse no patamar de 21%, 22%, 23%, que é o que a indústria pensou que seria lá atrás... Seria um avanço positivo. Seria um avanço muito positivo, o que é bom para a indústria. Nós precisamos reindustrializar o país. Certo, mas não às custas do comércio. Mas não às custas de outros setores. Claro. Então, veja,
quem é que iria pagar essa conta? Agricultura, serviço e comércio. A agricultura se saiu muito bem nisso. O poder do setor agrícola, aliás, devido poder, porque é o setor que está segurando a economia brasileira, foi muito grande. E eles conseguiram introduzir no projeto uma série de institutos que preservaram, digamos, a competitividade do setor agrícola. Eu acho que o setor de produção agropecuária vai sair da reforma tributária melhor do que entraram. Né? A indústria, não tanto. Agora, comércio e serviço vai ser um desastre. Um desastre. Porque a carga tributária vai aumentar muito. Ah, mas eles já pagavam um pouco imposto, é justo que eles comecem a pagar mais. Esse tem sido o discurso que a gente ouve dos defensores do projeto. Agora, isso não é verdade. Se nós olharmos a carga tributária global, não só a carga tributária do tributo de consumo, sobre serviço e comércio, a tributação é quase a mesma do setor industrial. Sim. Então, se você olhar a tributação global, esses setores vão acabar muito desfavorecidos, aumentando muito a parcela da tributação de consumo, onde de fato eles pagavam menos, mas não houve compensação na redução de outros tributos. E aí é que nós entramos na minha grande crítica. Esta reforma tributária poderia ser muito boa se houvesse o acompanhamento de um projeto de desoneração do trabalho e da folha de salários para a economia como um todo, não só para serviço, não. Os setores seriam favorecidos, por exemplo, o setor de serviço seria, porque emprega mais gente, setor industrial menos. Mas eu acho que essa é uma medida que deveria ser adotada para todos os setores da economia, para a indústria, para o comércio, para serviço, e com isso haveria um rebalanceamento da carga tributária. Aí sim nós não teríamos a desorganização da economia que pode acontecer se isso não for feito. Então, em resumo, o que vai mudar para o pequeno empresário, principalmente? O pequeno empresário, uma grande parte, ou uma parte significativa, está no comércio, está na prestação de serviços individuais, profissionais, etc. Alguns na indústria, mas estão no sistema de e-mail, no sistema de simples, então, MEI não, mas no regime do simples. E eles vão ter um impacto menos significativo. Mas aquele que se dedica à atividade de serviço e de comércio vai ser muito prejudicado pela reforma tributária. E então eu acho que nós vamos ter, Wilson, ao longo dos próximos 2 anos, um período de muita turbulência. Sim. Aonde a legislação vai ter que ser definida, as leis complementares vão ter que ser discutidas. Aí é que vai aparecer a importância de programas como o seu, Educar para Empreender, para que o pequeno empresário ele participe desse debate na elaboração da legislação que vai ter que ser feita agora, nos próximos anos. Até porque o pequeno, Marcos, ele não faz lobby, ele tem dificuldade de fazer lobby, certo? Ele vai ter que, na verdade, se esforçar para cobrar no face a face, encontrar com aquele deputado que ele elegeu e argumentar ou mandar e-mail, e, enfim, é o jeito que, ou nas redes sociais, essa é a maneira que o pequeno... Eu acho, logicamente, essa é a forma, aliás, é a mais eficaz, hein? Sim. A mais eficaz, quando o empresário confronta não, conversa com o seu parlamentar e o contato dele deve ser facilitado. A eficácia é muito grande. Agora, o que precisa é o pequeno empresário estar ciente dos riscos que ele está correndo, porque houve quase que uma lavagem cerebral. A imprensa, o governo, os defensores da reforma tributária passaram a mensagem à sociedade de que esse projeto vai ser bom para todo mundo. Inclusive é importante fazer justiça, Marcos, que a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, presidida pelo amigo Alfredo Kotait, tem sido uma grande defensora da desoneração da folha de pagamento.
e também na defesa do Simples Nacional, que foi uma conquista das associações comerciais, né? Então, quando eu digo que o pequeno empreendedor brasileiro tem dificuldade de se articular, de fazer lobby, certo? Essa é a palavra. É importante fazer justiça e dizer que a Confederação das Associações Comerciais do Brasil tem sido a principal voz na defesa desses pequenos empreendedores. Um outro ponto, Marcos, que seria importante a gente aqui explorar é que o seguinte, foi amplamente divulgado isso, e é verdade, que os dois sistemas, o antigo e o novo, vão conviver ao longo de um período, certo? Para o pequeno empreendedor, né, que tem dificuldade de ter um corpo contábil estruturado, advogados tributaristas, fica com dúvidas. Como é que isso vai funcionar, Marcos? Essa é uma das grandes questões da reforma tributária, né? Esse período de transição, ele não é muito fácil, porque nós vamos ter o sistema atual convivendo durante 4 anos com o novo sistema tributário. Sim. O novo sistema tributário vai exigir uma contabilidade diferente, um tratamento econômico diferente, sim, uma avaliação de lucro, de rentabilidade da empresa diferente, ainda que o novo sistema seja mais simples do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de custos de atendimento, sim, às exigências. Mas o velho vai continuar funcionando junto, ou seja, o empresário vai ter que ter uma contabilidade dupla. Ele vai ter que ter 2 demonstrações de resultados e 2 apurações de rentabilidade, de pagamento de tributos diferentes. Isso vai ser um ônus muito complicado, principalmente para o pequeno empresário. Agora, você vai dizer, o pequeno empresário já está no Simples, o Simples não vai ser tão afetado. De certa forma é verdade, o Simples ele vai ser preservado nesse, sim, novo modelo, né? Mas já há evidências de que existem elucubrações, digamos, intelectuais das áreas do campo tributário do governo no sentido de alterar o Simples, porque, sim, o Simples está sendo muito agredido pelas pessoas que acham que o Simples é de um sistema que já foi bom, ele acabou se transformando quase que num empecilho ao crescimento das empresas, que o limite é muito alto, que ele também não é muito simples, isso é verdade, ele acabou ficando bastante complexo, de modo que o sistema Simples ele vai também, na minha avaliação, passar por uma reavaliação ao longo desses próximos 3 ou 4 anos. O que é que vai acontecer, ninguém sabe. Mas foi um importantíssimo instrumento para formalizar aquele oceano de empreendedores que não eram formalizados, certo, Marco? Olha, a minha avaliação é que foi um sistema de êxito total e absoluto. Sim. Até porque aqueles que criticam o Simples acham que, se não existisse o Simples, as empresas que estão hoje abrigadas no regime do Simples iriam se tornar formais. Não, uma boa parte iria voltar para a informalidade. É isso aí. Perfeito. Marcos, nós faremos um brevíssimo intervalo e no próximo bloco a gente continua com o professor Marcos Sintra, uma das maiores cabeças da economia brasileira, aí já fazendo uma análise mais sobre a economia brasileira como um todo, também nesse cenário internacional. Até o próximo bloco. Olá, estamos de volta com o programa Educar para Empreender, hoje entrevistando Marcos Sintra, este professor intelectual brasileiro e que foi secretário nacional da Receita Federal. Professor Marcos, no último bloco nós falávamos sobre a reforma tributária, certo? E o senhor muito bem, muito didaticamente explicou que ela vai impactar muito especialmente o setor de comércio e serviços, né? Para auxiliar, para melhorar a indústria e a agroindústria, infelizmente, ela vai acabar prejudicando o setor de serviços e do comércio. O senhor foi secretário nacional da Receita Federal. Gostaria que nós fizéssemos uma análise agora, professor Marcos, no sentido de que muito se fala que o atual governo ele tem uma tendência maior a esses investimentos públicos, a gastos públicos.
O senhor foi secretário nacional da Receita e, evidentemente, que para a Receita Federal, quanto mais arrecadação, melhor, certo? Alguns economistas falam que é importante arrecadar mais para que esses investimentos públicos sejam realizados. E com isso, você gera mais renda, mais emprego, a indústria produz mais, a economia, a roda da economia gira mais. Existe uma outra corrente de economistas que defende justamente este equilíbrio, esta contenção de despesas e deixar que o mercado, por suas próprias pernas, cresça. Qual corrente o senhor defende? O que o senhor avalia como o caminho ideal? Essa é a grande questão, né, da economia brasileira. Eu começaria dizendo o seguinte, trazendo de novo o meu viés tributário até na análise macroeconômica do país. O Brasil não pode aumentar mais a tributação. Nós já temos uma carga tributária de 36% do PIB. Certo. É excessivo. Isso é carga tributária média de país europeu da OCDE. Sim. Países com um nível de renda per capita equivalente ao do Brasil têm cargas tributárias que vão de 17%, 20% até 25%. Nós estamos em 36%. E aí eu faço a pergunta, se já tributa tanto, por que se investe tão pouco? Exato. Por que o Brasil tem uma taxa de investimento de 17%, 18% do PIB? Sim. Quando a China tem uma taxa de investimento de mais de 40% do PIB. Sim. E países asiáticos também, cargas tributárias mais baixas, mais alto investimento. Então não existe uma correlação entre tributar muito e investir. Certo. Então essa é a primeira distinção que eu faço. Nós não precisamos aumentar tributação alguma no país sob hipótese alguma e sob nenhuma justificativa. Nós precisamos reduzir carga tributária. E investir melhor. E investir mais e melhor. Claro. Quer dizer, parece contraditório reduzir carga tributária para investir mais. Por quê? E aí é que nós, de certa forma, eu respondo a sua pergunta. Porque o Brasil tem uma política macroeconômica que favorece consumo e não favorece poupança. É verdade. Então veja, tudo que o governo faz, não é só esse governo não, mesmo os governos anteriores, é no sentido de estimular a poupança, criar crédito mais favorecido, prazos mais longos, liberar recurso de FGTS para as pessoas poderem comprar mais, distribuição de recursos através de Bolsa Família, Bolsa Estudo, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Ou seja, a prioridade do governo é arrecadar muito para redistribuir e não arrecadar muito para investir e crescer. Certo. Então, a isso eu atribuo a grande causa da estagnação brasileira. Né? O governo praticamente não poupa nada, tudo que o governo arrecada, e é demais, ele acaba redistribuindo ou gastando. E os gastos também são extremamente ineficientes. Então, a minha avaliação é que o Brasil só poderá retomar uma trajetória de crescimento autossustentado com mais investimentos se duas coisas acontecerem. Primeiro, a máquina governamental ficar mais enxuta. Sim. Nós precisamos reduzir a introdução e o papel do governo em atividades absolutamente desnecessárias. Por exemplo, estamos vendo o governo agora recriando aquela empresa de chip, o chip do boi, que é absolutamente ineficiente e que no governo anterior entrou na lista para ser privatizada, agora não, o investimento vai voltar a investir naquela empresa. Ou seja, investir não, porque a empresa não produz. Você vai, não é investimento, é gasto. Claro. É para cobrir prejuízo dessa empresa. E por que o Estado tem que se envolver com isso? A mesma coisa. O Estado coisa. não Então, faz veja, bem isso. O Estado recupera os investimentos nessa Abreu Lima, essa refinaria, que é uma refinaria ineficiente, é uma refinaria que ela não tem competitividade e é uma atividade que poucas grandes petroleiras do mundo estão investindo, inclusive com tecnologia ultrapassada. Vão se investir lá mais 16 bilhões. Sim. Correio poderia ser privatizado.
Hoje o correio feito com empresas privadas é muito mais eficiente do que o correio público. Sim. O correio chegou a dar lucro na gestão passada, depois de um trabalho muito intenso, feito, aliás, pelo ministro Paulo Guedes, né? A empresa estava na lista de privatização, foi retirada e agora já está dando um prejuízo enorme apenas um ano depois. Então, o segundo componente, o Estado poupa pouco porque gasta mal. E segundo, sobra pouco para investir porque redistribui muito consumindo, estimulando o consumo e não estimulando poupança. Aí você vai dizer, mas como é que pode fazer uma sociedade com baixíssimo nível de renda per capita poupar? Ele precisa mesmo consumir, porque ele não tem renda para poupar, né? Sim. E aí é que entra a grande questão. Nós precisamos gerar emprego para que as pessoas possam ter renda e, consequentemente, poupar por mínimo, por menos que seja. Professor Marcos, infelizmente o tempo é nosso inimigo nesse programa, ainda mais quando o papo é tão, rico e inteligente como tem sido, como está sendo o nosso. Mas eu não poderia encerrar essa nossa entrevista, professor Marcos, sem antes te perguntar sobre o seguinte. Existem analistas que entendem que o Brasil, diante dessa economia do mundo, o Brasil como alimentador do mundo em função do agronegócio, o Brasil vai continuar crescendo, certo? Claro que não num ritmo que todos almejam, mas continuará crescendo. Outros são mais pessimistas, no sentido de que diante de toda essa transformação da economia do mundo para essa economia digital, para a economia criativa, essa transformação tecnológica toda que o mundo vive, o Brasil está muito distante ainda desse patamar de produtividade da nossa mão de obra, porque ela não se qualificou. Qual que é a sua visão sobre o papel do Brasil, da economia do Brasil no mundo de hoje, professor Marcos? Bom, trazendo de novo aos problemas internos que nós estamos enfrentando, o Brasil está sobrevivendo. O Brasil está indo, nós não estamos caindo em nenhum buraco negro, porque a sociedade brasileira é estruturada, o empresariado brasileiro é bem estruturado. Nós não somos um país pequeno, onde um governo em 2 ou 3 anos faça ou cometa algum equívoco que desvie a rota de um país. É um grande transatlântico. Então, o brasileiro não é passivo. Também tem esse aspecto. O brasileiro, eu não sei, aí eu acho que eu até discordaria um pouco de você. Eu acho que o brasileiro se deixa muito levar pelas circunstâncias. É que a estrutura é grande demais, né? Outros países, por exemplo, não estariam aturando tanto desmando do setor público, tanto desperdício, tanto caso de corrupção. Eu acho que a sociedade estaria mais ativa em se contrapor a isso. Mas mesmo assim, a população está crescendo. A China, que estava perdendo população, já está querendo aumentar de novo a taxa de crescimento, porque estão vendo a população chinesa já foi ultrapassada pela indiana, então vai crescer mais. Nós precisamos, o mundo precisa de alimentos, e o Brasil é um dos grandes fornecedores de alimentos. Isso trabalha a nosso favor, sempre. E segundo, a questão energética, a questão do meio ambiente. Então o Brasil tem todo o potencial para se firmar. Agora, o grande problema é quando é que nós vamos ter uma administração e uma gestão que seja capaz de olhar todas essas vantagens e efetivamente transformá-las em elementos proativos no desenvolvimento econômico. E para isso nós precisamos melhor educação, primeiro. A educação brasileira é uma lástima. Precisamos melhorar o nível educacional. Investir na educação não é por mais dinheiro, não. É qualidade, é capacitação, primeiro. E segundo, aí o grande elemento, e eu, de certa forma, vivi isso porque fui presidente da FINEP durante algum tempo. FINEP? É a estrutura de financiamento de pesquisa e inovação no Brasil. Certo. É um banco de investimento, é uma financiadora de investimentos em atividades empresariais com conteúdo tecnológico. Investir mais em tecnologia. Certo. O Brasil tem uma estrutura universitária e tecnológica muito boa, que nós estamos formando e exportando. Os nossos engenheiros estão indo para o exterior, os nossos cientistas estão indo para o exterior, os nossos médicos estão indo para o exterior.
Não existe uma universidade no mundo que não tenha professores brasileiros, um único hospital no mundo onde os grandes cirurgiões, os grandes médicos não sejam brasileiros, laboratórios de alta pesquisa presididas por brasileiros. Nós estamos exportando esta mão de obra ao invés de utilizá-las dentro do Brasil. Então nós precisamos investir mais em ciência e tecnologia. Perfeito. Bom, professor Marcos, muito grato pela aula, pelos ensinamentos. Vocês puderam notar o nível de lucidez dos ensinamentos do professor Marcos Cintra. Te agradeço enormemente, professor, e já fica evidentemente o convite para um próximo programa. Há muitos assuntos que eu gostaria ainda de abordar com o senhor, porque veja só, o nosso público precisa desse nível de esclarecimento, certo? Não só para cobrar, mas também para eles se articularem, porque na verdade empreender é isso, o empreendedor tem que se articular, tem que se movimentar de uma maneira estratégica, inteligente, certo, professor Marcos? Então, todos esses seus ensinamentos são muito válidos, são muito preciosos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até o nosso próximo programa Educar para Empreender.